Ah, eu não vi o resultado, como que ficou. Então, não sei também, mas, tipo, eles ainda estão Não tava um fazendo a lance que contagem. era o outro carinha lá? O Biden. Então, em vários lugares o Biden, tipo, mas tá muito assim, 51%, é que é Tava por muito estado. acirrado. Eu vi que era bem acirrado. 51% e 49%, tipo, muito assim. E aí, vocês viram que o Trump já declarou que se ele não ganhar, ele vai processar. Ridículo. É louco, gente. Não, eu tinha, tipo, no YouTube, às vezes aparece uns negócios de notícia lá, né? Tipo, uma faixinha assim. Aí acho que ontem apareceu assim, Trump já se declara como vencedor. Aí, tipo, hoje tava, Trump vai mandar fazer recontagem. Aí eu fiquei, será que já perdeu? Mas eu falei, nem quero ver. Não, Então, tipo, então. eu não entendo esse bagulho da contagem deles, mano. Tipo, não terminou ainda. É que lá é tudo que é estranho. papel. Então, e aí, tipo, por causa da pandemia, também teve a opção de fazer por correio. Sim. Nossa, aí E demora aí, pra chegar. então ainda tá rolando, assim. Mano. Só que, sim, o Trump, tipo, ele fala assim, não existe outra opção senão eu vencer, e se eu não vencer, vai ter sido fraude, não sei o que, e ele vai processar. Daí, tipo, e aí, pelo que eu tava na minha Batian agora, né? Aí, pelo que minha Batian falou, que ela tava lá no noticiário, a venda de armas de fogo nos Estados Unidos aumentaram essa época. Tipo assim, guerra civil, tá ligado? Nossa. Porque realmente a galera tá maluca, assim. E aí eu vi cenas de protestos e, tipo, galera sem máscara. Meu, Sim. que treta, sério. Eu acho que os Estados Unidos vai sumir. Tipo, Não, mas ou de. lance da máscara nos Estados Unidos já desiste já. Porque... Deixa eu até ver aqui como que tá o corona. Nossa, mano, e os caras falam que país de primeiro mundo, os caras não sabem nem fazer um sistema de votação decente. Aqui no Brasil a gente volta até, sei lá, 9 horas da noite, você já sabe quem ganhou. Lá, Mas tipo, isso é quanto muito tempo demora, questionado. será? Então, mas questionou muito, tipo, realmente a confiança também no Brasil por causa disso. Como que um país de primeiro mundo, tipo os Estados Unidos, que tem a Não, mas NASA, tem a CIA. faz votação por papel em 2020, mano. Como é que pode um bagulho Então, desse? Ridículo. o que também tem muita. Eu acho que dá para ter muita fraude, né? Mas por Sim. que que eles mantêm esse sistema? Será que é só tradicionalismo? Ou Boa não, pergunta. realmente eles não confiam? Não sei. Porque Porque é um sistema, né? a gente trabalhou de mesária, né, eu e a Juju. Quando você pega a urna, você tem que emitir a zerésima, que é quando você pega a urna, você emite ela e tem que estar todos os candidatos zerados na máquina. Só que direto, todo ano na eleição, tem gente que grava mostrando que a zerésima não sai zerada. Que ela sai com voto já cadastrado. Então, tipo, existe a possibilidade de ter muita fraude nas urnas eletrônicas por causa disso. Porque tem como eles imputarem os dados e aí, tipo, você consegue manipular facilmente, né? Acho que o papel, pelo menos, tem a contagenzinha lá física, né? O eletrônico, você monta lá e já era. Só que no papel eu posso contar 10 e falar que foi 20. E aí, então. tipo... Não, então, os dois tem como fraudar, né? Não, Mas aí eu acho que qualquer meio funciona o tem sistema. como. Tipo, qualquer jeito que você quiser fraudar, vai fraudar. Sim. Mas entre os dois fraudar, eu prefiro a fraude daqui, né? Que fraudar no É mais papelzinho... esperto, né? É mais inteligente, pelo menos. E outra coisa que também tem sido surpreendente nessas eleições de lá é que parece que está tendo o maior número de votantes, né? Ah, sim. Sim. Eu vi um Porque ela é pessoal opcional. que eu sigo no Instagram que é americano, né? Tipo, pessoas X lá, atores de... Enfim, colocando lá, vote, porque lá eles não são obrigados, né? Então, tipo... pra eles não é eu vou ter que... Tipo, eu tô assim, putz, vou ter que votar esse ano. Tipo, nem sei quem tem. Mas se eu fosse americano, eu ia falar, tem eleição esse ano. Eu ia falar, nem preciso, deixa quieto. Mas assim, pensando nessas coisas de fraude, é até desanimador, né? Porque no fim das contas você vota, mas tipo assim,
no fim das contas, quem que vai entrar no poder é o que eles querem que entrem, sabe? Então, sei lá, não... Será que realmente há democracia? Não sei. É verdade. Questionável. Bem complicado, né? Esse é um bagulho que, tipo, que é um sistema muito complexo e difícil de, tipo, alterar, né? Porque por mais que a gente, pô, vamos lá, vamos pesquisar quem são os candidatos que são realmente honestos, pessoas que têm, tipo, bom histórico, aí você vai ver, tipo, pô, existem. Aí eu vou votar nesses. Aí ou eles não ganham, tipo, ou eles ganham e entram lá no meio, só que, tipo, não tem como fazer nada, porque, tipo, meio que já existe um esquema feito e que, tipo, não tem como quebrar esse esquema, ou, tipo, ele pode quebrar, mas aí vai matar a família dele, sabe? Deve ter uns bagulho assim, meio máfia. Sim. Então, Sim. tipo, sei lá, é meio... E até isso, né? Por exemplo, se a eleição é manipulada, tipo, as coisas já estão determinadas antes, então nem adianta você votar, porque, sei Sim. lá, né? Não vai fazer diferença. Ai, ai. É muito difícil. Mas tomara que não tenha fraude, né? Sim. Só péssimos candidatos para escolher, no caso. É. É. Aliás, nem sei quem tem em São Bernardo. Eu só sei do Orlando Morando. Orlando Morando. Que é o que tá, né? Sim. O Marinho tá de novo. Ele já foi prefeito antes, se eu não me engano. E não lembro mais o resto. Eu cheguei a ver. Logo que começaram as campanhas, eu fui olhar um pouco. Mas nem fui pesquisar muita coisa, não. Ai, ai. Oh, e é mó brisa isso, né? Porque, tipo, realmente essa coisa de será que existe democracia? Porque se tudo isso é manipulado, então, tipo assim, as pessoas chegam e falam, exerçam a sua cidadania, não vão e votem nulo, vão e votem em alguém que vocês realmente acreditem. Mas, tipo, se já tá tudo manipulado, Sim. será que, tipo... Não, tipo, em quem a gente realmente acredita, mas em quem que a gente acredita? Porque aí você vai procurar a vida do político, vai pesquisar. Aí é tudo falso, é tudo mentira. O próprio Trump. Fora o tanto que existe, né? Tipo, você vai ficar procurando 1000 candidatos. Mano, você tem outras coisas pra fazer da vida, né? Porque assim, independente do presidente, quer dizer, não sei muito o que pensar, porque a gente não vive também num país comunista, onde, sei lá, nossas vidas são diretamente mudadas por causa do país, assim, tipo, sei lá, sabe, o Bolsonaro, sei lá, todos os presidentes dos meus 20, quase 25 anos, tipo, a minha vida, sei lá, sabe, sei lá, não sei se, nunca interfere, é porque também a gente não é trabalhador, sei lá, muito sei lá, mas não fui afetada, assim, diretamente, assim, sabe, tipo... Não, devo ter sim, mas eu Sim, que não sei. Foi, mas não percebe, né? Mas não percebe. Mas tipo, um monte de coisa. Bom, o próprio agora vai, tipo, claro que a pandemia ajuda, mas nessa questão aí do dólar e tal, tipo, isso desvaloriza muita coisa do Brasil. Então, tipo assim, todos os produtos do Brasil são desvalorizados com essa diferença, né? Então, tipo, isso afeta o mercado todo, né? Mas na verdade é mais ou menos, tipo, inflaciona, mas aí, uma visão, porque eu tô fazendo matéria de economia esse semestre. A alta do dólar é muito positiva internamente para o mercado brasileiro, em alguns aspectos. Para quem vende para fora. Não, para quem vende para fora, você vai querer vender. Aí, o que ferra é porque aí você vai ter inflacionado os produtos pra gente. Então, o arroz tá caro porque tá valendo muito mais a pena para os produtores de arroz mandar o arroz para fora, porque vai receber em dólar. Mas, por exemplo, para o sistema político, é bom a gente estar com o dólar alto, porque a gente não vai trazer produto de fora. Então, você não vai querer comprar coisa da China, que antes custava $2 e você ia pagar tipo R$3, R$4, agora você vai ter que pagar 6, vai pagar R$12, entendeu? Então, a alta do dólar ela é positiva para o PIB, nesse sentido. Porque aí você compra só o que já está aqui. Sim, porque você põe o dinheiro para circular dentro do país, você não está mandando dinheiro para fora.
E o que sai, tipo, de produto interno, entra no Brasil com dinheiro mais alto, porque você vai converter o dólar para real e vai estar muito bom. Então, tipo, politicamente, para o governo é muito bom o dólar tá assim, essa facada. Que loucura. A gente que sofre. Por isso que eles Então, nem se esforçam para fazer nada, então. Então, quando o meu professor de economia falou isso, minha cabeça foi assim, assim, gente, não Então acredito. é isso, por exemplo, isso é uma coisa. Aí, a manipulação. Para quem quer viajar, é claro que agora não dá, mas vamos supor que desse. Tipo, você é prejudicado total pelo governo por causa disso, é um exemplo. Sim. Que você vai ter que juntar, tipo, 5, 6 vezes o dinheiro que você tem aqui para ele valer o que você gostaria que ele valesse, né? É uma brisa isso, verdade. Porque assim, eu pensei que talvez desvalorizasse, porque como agora as coisas são mais aqui, né? Tipo, a diferença do dólar tá grande, então eu achei que ia ficar mais barato em dólar. Só que, tipo, eu acho que não, né? Eles continuam, vamos supor, o cara vendia um saco de arroz por 5 dólares. Ele vai continuar vendendo por 5 dólares, mesmo que a diferença do dólar e do real esteja diferente. E para ele é melhor ainda, porque os 5 dólares agora vão valer 30 reais. Nossa. Então quando ele entra, vale muito mais a pena. Entendi. E aí, por isso que tá aumentando o preço, porque tem menos para vender aqui e precisa gerar mais dinheiro com esse menos. Nossa. Tipo, aqui tá caro por causa disso, porque o que era para vender pra gente tá saindo para ir vender lá fora, porque pro produtor vale muito a pena mandar para fora hoje que o dólar tá alto. Os caras não é bobo, né? Sim. Bobo é nós que continua comendo arroz. Todo mundo vai fazer dieta agora de arroz. Low carb não tá em alta. Vamos trocar por mandioca. Mandioca deve estar barato. Nossa, qual que era a zoeira da Dilma? Era da mandioca, não era? Saudar a mandioca. Ai, gente, sério. Ai, mano, ai, sério. Meu Brasil varonil. Não, aí hoje, rapidinho assim na notícia, eu vi qual dos dois, tipo assim, se o Trump ou se o Biden ganhar, qual vai ser bom pro Brasil, né? Qual que seria melhor, assim. E aí parece que com o Trump, tipo, ia ficar a mesma coisa, assim, né? Então, não, tipo, ruim. E com Biden só seria bom se a política interna do Bolsonaro mudar. Então, ou tipo, seja, ou seja, bom, qualquer mesmo. Bom, mas aí, tipo, se o Biden ganha, no meio do Biden tem eleição, né, daqui. Então pode ser que melhore. Mas pode ser que continue também, né? Nossa. Ou seja, mano, mas, gente, sinceramente, eu não acho que o Bolsonaro vai se recandidatar. Recandidatar ele vai. Meu, não sei, foi muito desgastante pra ele. Eu nem quero que ele. Coitado, ele tá cansado. Não, levou facada, tomou corona, levou pedrada, meu. Mas. Vamos lá, o do corona, eu não acho que ele pegou de verdade, mas beleza. Mas o da facada, realmente. Nossa. Se bobear, até a facada foi combinada, mano. Tem umas teorias dessa, né? De que a facada ajudou ele foi de propósito. A ganhar a eleição. Porque é uma coisa que, tipo, da mídia, da publicidade, né? Digamos assim. Sim. Não, a Bia decorou, porque foi no dia do aniversário dela. Nossa! Então, tipo, um dia a gente tava conversando com ela no dia do aniversário dela. Ela, gente, faz 2 anos que o Bolsonaro tomou a facada. E foi no dia do meu aniversário, eu não esqueço. Nossa. Meu Deus. Você vê. Eu vi um negócio, acho que foi num meme assim, que era que o cara que deu a facada no Bolsonaro, na verdade, ele veio do futuro e sabia que ia ficar uma merda o Brasil. E aí ele voltou no tempo pra poder matar o Bolsonaro, só que na verdade foi a facada dele que fez o Bolsonaro ganhar e criou um paradoxo temporal. Nossa! Eu vi isso, eu achei muito linda. É muito bom. É muito dark, né? Tipo, ele voltou pra consertar. Terminou? Da hora, né? Gostou do final? Sim, mas demorou muito pra mim. É que série pra mim é muito mais legal, sim. Da hora. E aí, meu bem, quando é que você vai ver Dark?
Mas é bem isso, assim. Tipo, o que eles achavam que ia fazer com que parasse o ciclo, na verdade, fazia com que acontecesse. Sim. É muito dark mesmo. Mas todos esses negócios de volta no tempo é sempre assim, um caos. Então, tipo, se existir um dia a possibilidade de voltar no tempo, eu acho que as pessoas não deveriam fazer isso. Não deveriam, mas com certeza Porque vão. Não, é que também é tudo ficção, né? Então, sei lá, mas todas as histórias que a gente vê, tipo, no Flash também tem, que ele consegue voltar no tempo. Tem várias novelas, várias séries que retratam isso, e toda vez que volta no tempo, dá uma cagada. Não, ou pode consertar as coisas. Tem, né? Por exemplo, Vingadores. Mas, Mas é que Vingadores é filme de herói, então no final tem que dar tudo certo. mas pensando isso, vamos ir um pouco para o crentez. Tipo assim, calma. Vamos para o Vamos. crente, espera. Sim. Não, porque, tipo assim, por exemplo, se Faraó não tivesse Saído da endurecido tumba. o coração, tipo assim, os milagres, entendeu? Assim, se o povo de Israel não tivesse sido escravizado, não haveria libertação e não, entendeu? Tipo assim, as coisas acontecem. Como elas deveriam acontecer. Então, tipo assim, o Bolsonaro tinha que ter levado a facada e ganhado popularidade para ser reeleger, não sei o que, não sei o que. Reeleger não, né? Ser eleito. Eleger. Então, Não, mas é que também, tipo, Então, não tem como uma coisa que você muda aqui, é o efeito borboleta, né? Tipo, sim. uma coisinha que você muda aqui vai mudar toda a história. Então, se a Juju tivesse nascido em janeiro, ela não seria a Juju de hoje. Eu falava muito, tipo, meus pais voltaram pro Brasil por causa do meu avô. Mas se meus pais não tivessem voltado, eu não seria eu nem existiria. Talvez seria, talvez o Matheus, que minha mãe falava que se fosse menina chamar Matheus, não sei. Então, tem muito ufa, disso, ainda assim. bem que. Ufa, também. Ai, credo. Até pensei aqui. Pensou. Ai, mas é realmente. Mas uma outra coisa que pode acontecer é que nem no Dark, tipo, é spoiler, mas assim, eu sei que a Stephanie não tá muito afim de ver pela cara dela. Não. Eu tenho outras séries que eu quero assistir, sorry. Então, por exemplo, no Dark tem lá as coisas que aconteceram, né? E aí tem o personagem principal. Aí, tipo, no começo ele meio que vai tentar. Ele volta no tempo e vai tentar salvar o moleque que se perdeu lá no tempo anterior. Mas aí, tipo, ele não pode fazer isso, porque aquele moleque vira pai dele. Então, tipo, se ele salva o moleque dali, ele, tipo, Não vai se existir. ele não vai existir. E aí, tipo, ele não poderia fazer aquilo, porque senão ele. Aí, tipo, acontece que o pai desse mesmo moleque se perde no tempo, se perde mais ainda. Ele volta antes ainda do moleque tá lá. Tipo, porque ele foi pra salvar o moleque. Mas se ele não tivesse parado lá atrás e tivesse parado no tempo certo, ele ia conseguir, sabe? Então, é uns bagulho assim. Só que, tipo, todo o caos que acontece no Dark, É o que leva ele a viver. sim, tipo, ele, na verdade, é o ponto de. Tem um nome lá, um foco, tipo, um ponto de. Não sei. Tipo, por causa da existência dele, tipo, porque ele existe, tipo, tudo é um caos. Na verdade, ele tem que se. Mas, tipo, tudo isso aconteceu porque, na realidade normal, um cara criou uma máquina do tempo onde uma coisa. Onde gerou outros mundos paralelos, entendeu? Então, tipo, tudo isso que eu tô falando é porque. Se existisse essa possibilidade e a gente voltasse e alterasse alguma coisa, talvez ela ia gerar outras realidades. Então, tipo assim, na dele tinha, a realidade normal. Tipo, imagina que existe a realidade aqui hoje. Aí, vamos supor que eu criei uma máquina do tempo para salvar alguém que eu gostava muito que morreu. Só que aí, tipo, eu criei essa máquina e não consegui salvar, tipo, não consegui usar ela. Só que, tipo, porque eu criei essa máquina, gerou
dois mundos paralelos. Um onde eu consigo salvar e o outro onde eu morro, sei lá, sabe? Então, tipo, gera outras coisas. E aí, nesses dois mundos, o mundo acaba, porque é um mundo que é, tipo, torto, não devia estar existindo. Então ele chega a um fim, assim, sei lá, ele chega num apocalipse. Inclusive, o Apocalipse em Dark é, tipo, acho que em junho de 2020. Aí o pessoal ficou achando que ia ser, né? Sério? Não tinha, não sabia. Em A junho, gente já julho, viu alguma coisa assim. A gente já viu tantos apocalipses, gente. Sim. Não, mas a questão é que realmente, né, tendo esses raciocínios, a gente pode ter a certeza que nós não somos um acidente, sabe? Tipo, que cada pessoa que existe porque ela precisa existir. E isso é muito maravilhoso, é muito maluco, mas muito ao mesmo tempo, porque, meu. Porque, tipo assim, se Deus não tivesse unido os meus pais, eu não existiria. E tudo isso, assim, que a gente tá falando, sabe? São. Qual é o ao contrário de probabilidade? Não existe, né? Eu acho. Improbabilidade. Tipo assim, o grau de improbabilidade de tudo que acontece, todos os encontros e conexões são muito altos e acontecem, sabe? Então, tipo assim, eu morar aqui em São Bernardo. Ai, gente, agora eu vou migrar pro meu quarto, só um minuto. Mais uma mudança. Mas uns minutos. É, tipo, tudo é meio que um quebra-cabeça gigante e tudo se encaixa, né? Tipo, por mais que, tô perdido. Tipo, exatamente, você tem que estar perdido aí agora. Isso que você tem que estar fazendo, né? E, tipo, se qualquer coisa mudasse, seria, tipo, uma outra realidade. Então, Sim, sei lá, se eu não, tipo, quando eu ia nascer, no primeiro exame acharam que ia ser menina. Então imagina, tipo, quanta coisa não ia ser diferente se eu fosse menina. Se você fosse sabe? menina, a Stephanie seria o Matheus. Ou não. Mas é isso, tipo, é uma coisa que a gente às vezes conversa, né, meu bem? Do tipo, existem situações da minha vida ou da sua vida que eu gostaria que a gente não tivesse vivido, né? Tipo, ter passado por partes doloridas que cada um aqui viveu, né? Mas quando eu olho, eu falo assim, tipo, não gostaria, não ter vivido, mas eu não seria quem eu sou hoje. Então, Não, mano, total, coisas que sério. eu falo, tipo, na sua vida, Pedro, que eu não queria que você tivesse passado, eu falo, mas tudo isso te construiu, então eu amo quem você é hoje, porque você passou pelo que você passou. Então, por mais que doa pensar em tudo que você viveu e tal, você precisou, então não tem como apagar o passado. As pessoas quererem voltar atrás e mudar, não dá, sabe? Sim. Não, mano, é muito assim. Então, assim, as crises existenciais que a gente tem às vezes, tipo, tudo bem, existem, mas no fim a gente pode ter a certeza que a gente tá porque a gente precisa estar aqui, sabe? Mano, é muito incrível isso. E ontem, por exemplo, tava assistindo um vídeo no YouTube de uma japonesa, assim, que mora nos lugares nada a ver, assim, sabe? Aí ela falou que os pais dela não ligam pra ela, não sei o que, ela tem 23 anos. Daí ela falou assim, que a saúde dela é zoada, e aí parece que os médicos falaram pra ela que ela não ia viver mais do que 20 anos. Daí ela falou assim, nossa, aí quando eu fiz 20, tipo, eu continuei vivendo, e aí eu não sei mais o que fazer, porque teoricamente era pra minha vida ter acabado há 3 anos atrás, e eu não sei o que fazer com, tipo, com essa expectativa de vida, porque pra mim eu tava planejando a minha vida até os 20, sabe? Uhum. Daí eu fiquei, mano, tipo, não sei, gente. Eu tô muito inacabada hoje, meus raciocínios. Entendi. Você levanta a bola, mas depois não acerta. Não, mas é igual a gente querer saber o dia da nossa morte. Se a gente souber, como que a gente vai viver? Né? Igual essa menina. Tipo, tinha uma previsão. Se Ela ia correr, eu soubesse correr, que eu só correr. vou viver até os 30, então, tipo, eu ia me preparar pra, sei lá, aproveitar as coisas até os 30. Mas e se eu passasse dos 30, tá ligado? Então, eu ia ficar, e agora, o que eu faço? Será e que... não é nem...
nem o dia da morte, mas o nosso futuro mesmo. Tipo, eu quero saber aonde eu vou trabalhar. Só que, tipo assim, existe realmente um tempo certo que Deus, na sua soberania e sabedoria dele, vai mostrar na hora certa, porque ele sabe que se ele mostrar antes, tipo, não vai acontecer. Tipo, como a gente viu, tipo, a gente tava lendo Devocional esses dias, né? Tipo, no devido tempo o Senhor revelou, tipo, Jesus Cristo, a salvação. Então, no devido tempo, todos os detalhes da nossa vida, ele vai dando, né? Ele vai mostrando como que vai ser, vai abrindo as portas. Então, às vezes, a gente, na nossa ansiedade, quer muito arranjar um emprego, quer muito passar no vestibular, quer muito encontrar pessoas para casar, e quer casar, e tipo, cara, calma. No tempo de Deus, tudo vai se encaixando, né? Eu acho que é aprender a quietar um pouco. É Sim. E tem até agora, você falou disso, eu lembrei, tem lá em Reis, algum lá, agora eu não lembro o nome, que tipo, acho que Eliseu fala, olha pro cara e chora, fala, putz, eu sei o que você vai fazer, você vai ser muito mal, tipo, você vai matar um monte de gente do meu povo. E aí, tipo, o cara fala, mas tipo, eu não sou ninguém. E aí, depois daquilo, o cara sai de lá e mata o rei dele, tipo, o próprio rei. Então, tipo, se aquilo ali, aquele ponto da vida dele, determinou, tipo, essa revelação do que ele seria, fez com que ele seria, tipo, fosse aquilo, saca? Então, tipo assim, ele foi destinado àquilo, né, sei lá. Mas, tipo, se ele não tivesse ouvido aquilo naquele dia, tipo, talvez ele não ia fazer o que ele fez e nunca ia se tornar o que ele se tornou. Então, tipo, quando Deus tem uma direção, um propósito pra gente, tipo, se a gente não tá indo pro caminho, ou, tipo, sei lá, ele vai mandar alguém falar, ó, você é isso, você tem que fazer isso, né? Ou então, tipo, se você tá indo no caminho certo e não tá vendo ninguém falar, e você fica, putz, será que eu tô? Ah, deve estar, senão Deus ia falar, ó, você tem que fazer isso, sabe? Tipo, as coisas acontecem de uma forma que te guia, né? Isso é uma coisa bem brisada, né? Daqueles lances de livre-arbítrio, pré-determinismo. Então, tipo, Deus já fez tudo, mas a gente tem uma escolha. Mas, tipo, se já tá tudo aí, será que eu tenho escolha? Né? E aí vai longe essa brisa. Não, e também de pensar que essas revelações de Deus sobre a nossa vida é uma espera, só que é uma espera ativa da nossa parte, né? A gente não espera parado, a gente espera com ações, assim, sabe? Viver. Então, não é tipo. Não é tipo ficar parado, mas ficar com a esperança. E essas revelações, né, tipo que o Pedro falou, às vezes ela vem através de confirmações. Então, esse não estar parado, sendo ativo, às vezes você tá no desespero, pensando, ai Deus, mas o que é para eu fazer da vida? Mas aí vai vir essas pessoas que vão te confirmar o caminho ou não, vão te direcionar, sabe? Tipo, não, você tá no caminho errado. Então, tem isso. De que a gente não pode estar parado, porque senão como que também as pessoas às vezes vão chegar e vão poder ver o que você está fazendo e falar, não, você está no caminho certo, não, você está no caminho errado. É importante. E de que também existe, que essa espera também é o processo, né? Então a gente precisa passar por isso para conseguir ter, tipo, reconhecer isso, né? Que se a gente passar direto, talvez a gente nem faça sentido, mas é tudo um processo, né? E foi muito revelador para mim na aula de Cristologia de que Jesus viveu esses processos, porque na minha cabeça, Jesus sendo, né, 100% homem, mas 100% Deus, eu tinha a ideia, assim, de que Jesus já nasceu sabendo da missão dele. Só que a gente aprendeu na aula que não, Deus foi revelando pouco a pouco para ele. Ele também foi crescendo. Tem uma passagem que fala que Jesus, ele cresce em estatura, mas também em conhecimento. Então, Jesus também teve esses processos. Ele não era um bebê, uma criança que sabia quem ele era. Ele também foi construindo a sua identidade. Deus, na sua soberania e sabedoria dele, também foi revelando a Jesus. Que apesar dele ser 100% Deus, ele também era 100% homem. Então, assim como nós,
ele cresceu, entende? Tipo, então, pelo que, né, a gente estudou lá na aula, foi no momento do batismo que Jesus entendeu e tomou posse da missão dele, que foi quando ele se batizou, e aí Deus revelou lá na pomba, né, e você é meu filho amado, de quem eu me... Então, foi ali. Mas até então, Jesus vivia, mas, tipo, ainda não... Entendeu? Então, nossa, aí eu fiquei... Nossa, é verdade, até Jesus, sabe, teve que, tipo, esperar, assim, e sem pecado, né? Tipo, é que no caso, Jesus esperava, essa esperativa dele não era, tipo, ansiosa igual a gente, sabe? Que já fica especulando várias coisas, fantasiando várias coisas, e aí, sabe, tipo, imaginando, não, a espera de Jesus, né, eu acredito que é uma espera sem pecado, né, porque a gente acaba pecando, assim, né, durante essa espera, né, mas Jesus não, então, isso, nossa, eu fiquei, caraca. Mas para ele sempre ser o nosso exemplo master, né? Então ele teve que passar pelos processos que a gente passa. Sim. Ele é tentado. A única coisa que ele não faz que a gente faz é pecar, mas tipo, todo o resto dos processos, ele vai ter passado por tudo para sempre ser o nosso exemplo, né? A nossa referência principal. Então, e Jesus é muito mais acessível, assim, que eu entendi, sabe? Jesus é muito mais acessível do que eu imagino, ele é muito mais próximo do que eu imagino, ele é muito mais humano do que eu imagino, tipo, né, realmente, acho que tem até uma frase aqui, ó, que eu anotei, que é assim, sendo tão humano, só poderia ser Deus. Então, Jesus, ele era tão humano, tipo, ele era a humanidade, assim, 100%, que só poderia ser Deus, entende? Então, o nosso papel, o meu papel, é ser humana. Eu não tenho que tentar ser outra coisa. Tipo, eu tenho que ser criatura, entendeu? O meu papel é ser humana e não querer ser Deus, entende? Não que a gente sendo humano vai ser Deus, mas, tipo assim... Entendeu? Não querer ser mais do que está ao nosso alcance, né? É tipo o celular querer falar que vai ser micro-ondas agora. Tipo, não dá. Sim. A gente não pode ser algo que não fomos criados para ser. Sim. Porque eu acho que quando a gente acaba pecando, quando a gente deixa de ser humano, né? Porque meio que o pecado original... Eles queriam ser além do que eles eram. Tipo, eles queriam conhecer além do que estava ali no limite estabelecido por Deus, sabe? Então, quando a gente deixa de ser humano, deixa de, tipo, sai desse limite, porque sendo humano, nós somos limitados, mas quando a gente quer tentar ultrapassar esse limite estabelecido, a gente deixa de ser humano. E isso causa meu problema, né? Tipo, você sofre, né? Eu acho que não é nem só o ser humano, tipo, nós fomos criados para ser humano, mas cada ser humano tem o seu papel, né? Tipo, tem sim. justificativa, né? Então, também, por exemplo, quando você não vive aquilo que você foi criado para viver, tipo, o propósito que Deus colocou específico para você vai sofrer, né? Que foi o que Adão e Eva passaram. Então, eles quiseram viver além do que Deus tinha criado eles para viver. Sim. E aí, eles sofreram a condenação em relação ao pecado. Sim. A gente hoje tem a graça de Jesus, mas a gente também sofre quando a gente foge, por exemplo, do nosso chamado. Então, você tem o seu chamado específico, eu tenho o meu, o Pedro tem o dele. Então, se a gente começa a fugir muito disso, em algum momento a gente começa a sentir, né? E sofrer. Sim. E volta um pouco também do que a gente já estava falando, de que eu sou quem eu sou pelas conexões super improváveis que aconteceram na minha vida. Então, que são conexões que aconteceram unicamente para mim e unicamente para a Stephanie, sabe? Tipo, que é diferente também da Raquel, por exemplo, da sua irmã.
Entendeu? Porque apesar de, tipo, no básico, vocês terem o mesmo pai, a mesma mãe, tipo, é diferente, né? Vocês são pessoas diferentes. Cada Então, experiência humana é uma coisa única, né? Tipo, Até a própria ninguém. aleatoriedade genética, tudo, né? Sim. uhum, Tipo, uhum. ninguém vai ter a mesma vida. Isso é muito louco também. Tipo, por mais que, como tem lá em Eclesiastes, que, tipo, não existe nada novo, ao mesmo tempo tudo é novo, né? Tipo assim, não tem Tudo nada é diferente. Então, não sei o que, agora vai ter uma guerra assim, que nunca teve antes. Meu, mas já teve alguma guerra antes. Já teve algum desentendimento antes, já teve alguma tecnologia criada antes, tipo, já existe, tipo, tudo é meio que um ciclo. Claro que nem Uhum. tudo nesse ciclo é igual, exatamente, mas ao mesmo tempo, nesse ciclo, tipo, tem bilhões de vidas onde cada uma é uma, sabe? Uhum. Então, esse lance, por exemplo, a gente tem irmãos, a gente tem o mesmo contexto familiar, mas a gente vai estudar em escola, tipo, a gente vai conhecer um outro universo na escola que vão dar outras milhões de possibilidades para nossa vida. Tipo, diferente. Tipo, por exemplo, até agora, minha irmã tá na mesma escola que eu estudei, mas, tipo, ela tá, sei lá, na quarentena, tendo outra experiência. Nossa, Então, total. tipo, não tem como você comparar. Isso até é legal, né? Tipo, não tem comparação entre as pessoas, por exemplo. Não devia Não, existir isso. Não, nossa, nem um Até por pouco. essa experiência, tipo, total não, diferente. E é fora, injusto você comparar, né? sim, fora essa experiência externa totalmente diferente, internamente também tudo é diferente. Por mais que a gente tenha igual, todo mundo tem coração, todo mundo tem pulmão, Sim, todo mundo tem rim, quer dizer, tipo, algumas pessoas podem ter uns piores que os outros, mas assim, todo mundo, enfim, tipo, todo mundo meio que sim, tem sim. condições, tipo, existem muitas pessoas com mesmas condições internas, assim, mas, tipo, o cérebro vai ligar as coisas de um jeito totalmente diferente. Então, é muito Sim, não, e louco. como reage às situações, tipo, cada um tem uma personalidade, É, exato. Eu ia falar tem isso. Sim, um temperamento diferente, então é isso, assim, é injusto você querer comparar, porque, não, são dois filhos dos mesmos pais, tiveram a mesma criação, mas quando você vai olhar toda a aleatoriedade, tipo, das condições, por mais que tenham sido as mesmas criações, vão ter amigos diferentes na escola, vão ter, mesmo, assim, tirando influências os gêmeos, diferentes. mas, tipo assim, vão ter situações diferentes, influências. Então, você e sua irmã não gostam dos mesmos cantores, dos mesmos desenhos, das séries, novelas. Tipo, não tem como, sabe? É injusto, Sim. né? Querer colocar todo mundo num pacotinho só. E sim, isso tudo é tipo, nossa, sério, é muito encantador, mas ao mesmo tempo a gente também tem que, nesse papo, tem que relembrar de que apesar de cada um ser único e tal, não sei o quê, existe os absolutos, né? Então, porque na Sim, nossa geração a gente é muito. Qual é a palavra? Relativo. Isso. relativista. Então, tipo, ai, cada um com as suas verdades. Então, a minha verdade pode não ser a sua verdade, mas, tipo assim, não deixa de ser verdade para mim e você viva com a sua verdade. Mas não, a gente, né, sendo cristão, a gente acredita que existem os Uhum. absolutos Sim. inegociáveis, mas dentro disso também existe a diversidade, né? Então a gente não pode exigir do outro uma atitude diante de algo porque ele é diferente, tipo, né? Sim. Sim, Sim. e aí é que tá, talvez, esse lance, por exemplo, de liberdade, né? E talvez acho que aí é o que reside o que é realmente ser humano. Tipo, o ser humano é um ser criado por Deus, né? Então, Hum, tipo, assim como a gente vê lá na EBD, o passarinho, ele glorifica a Deus quando ele tá voando, ou seja, quando ele faz sim. coisas de passarinho. O ser humano, e tipo assim, ele faz as coisas de passarinho que são limitadas a ele. Então, tipo, ele não tem um limite de voo, ele pode voar, por exemplo, mas talvez ele não vai Sim. poder nadar. Quer dizer, tem uns pássaros que podem nadar, mas é limitado a condição de nado dele, vai. O ser humano, ele glorifica a Deus sendo humano, tipo, sendo aquilo que ele foi criado para ser. Então, e talvez quando o ser humano ele quer, né, sair desse limite que ele tem, tipo, quando ele quer ser mais do que é,
aí ele tá, tipo, deixando de ser humano, né? Até a gente vê, às vezes, em algumas coisas, mas é geralmente quando é um bagulho muito extremo, que a gente fala que a pessoa perdeu a humanidade, mas é geralmente quando, sei lá, um cara que é um assassino frio. Mas às vezes uma pessoa simplesmente que não vive algo, né, porque, sei lá, vamos pensar no exemplo. Uma pessoa que é, tipo, muito pervertida, tipo, ela. Será que ela é um humano realmente? Será que ela também não perdeu a humanidade? Aí vamos, por exemplo, mais besta, uma pessoa que mente muito. Será que ela não tá perdendo a humanidade dela também? Porque ela tá deixando de ser, sabe? Ou então uma pessoa que vive correndo atrás de mais, de ter mais, tipo, ela não enxerga o limite dela, ela quer, tipo, preencher as coisas com ter, por exemplo. Então, muitas brisas aí pra refletir. Não sei, talvez a gente perca a humanidade toda vez que a gente. Peca. Toda vez que a gente come do fruto que não era pra ter comido, sabe? Então, sei lá, o absoluto seria Deus deu o jardim pra gente usufruir, porém com a regra de não comer daquele fruto, da árvore daquele fruto. Não, do fruto daquela árvore. E isso é absoluto para os dois, para Adão e Eva, que eram pessoas diferentes, Sim. mas num local absoluto. Porém, não sei, me ajudem a raciocinar. Porém, a partir do momento que eles comem, quebram a regra, eles deixam de ser aquilo que eles foram criados para ser, que era viver no Jardim do Éden. E uma coisa importante, não é porque eles não podiam comer daquele fruto que eles não tinham liberdade. Sabe? Tipo, às vezes a liberdade é confundida com libertinagem, sei lá. É tipo aquele lance de eu posso fazer tudo que eu quiser. Não, tipo, até no tudo que você quiser, você tem limite. Por exemplo, você não pode sair matando as pessoas. Isso é uma coisa que eu acho que todo mundo concorda, tá ligado? Mas por que que, tipo, todo mundo... menos quem tem algum... Mas é né, deficiência, problema mental e tal. Mas, tipo assim, existem essas coisas que todo mundo concorda. Existem alguns absolutos ainda. Sim. Né? O problema é que eles vão se perdendo, né? Então, tipo, Adão e Eva não deixaram de ser livres porque não podiam comer de um fruto. Imagina assim, que, tipo, existiam milhares de árvores com frutos diferentes. Mas teve tipo, uma que Deus falou, só não aquela. Então, na verdade, era só uma exceção, assim. Eles eram muito livres para fazer o que quiser, sabe? Mas aí vem o lance do, tipo, querer fazer aquilo que o seu coração quer também, né? Aí, tipo, porque eu não posso dar aquele. Eu tô vendo todo o resto, então eu tenho um leque de coisas. Mas não, aquele que eu não posso, peraí. Eu quero aquilo, eu vou cobiçar aquilo que eu não posso. Às vezes, e aí, claro, né, o Satanás foi lá e aproveitou dessa situação, tipo, viu, falou assim, aquele ali, por que você não vai comer, tipo, e aí o diabo... Ele se aproveitou disso, e quantas vezes ele não se aproveita das nossas brechas, então às vezes a gente vai querer o além do que a gente, tipo, só que você já tem tudo, né? Muito cretino, cara. Ele E é aquela coisa, né? Tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Então, somos livres, somos... E, na verdade, o mundo que nos aprisiona, e em Jesus somos muito livres. Só que, às vezes, a gente se sente aprisionado olhando por esse um negocico, né? Sim. Do tipo, quando a gente olha pra a regra, né? Não pode fazer isso, porque existe a regra. Mas, tipo, não é não é isso que importa, sabe? Tipo, existem regras? Sim, porque para pessoas, sei lá, existirem, conviverem, tipo, saudavelmente, vai ter alguma regra, né? E isso é normal. É para isso que existem leis, por exemplo, para que as pessoas possam, tipo, não sair fazendo o que quer. Mas não, para tentar também, né? Porque ainda assim as pessoas saem fazendo, então. Mas sim, para tipo punir quem não faz o que é certo. Mas aí, por exemplo, quando a gente olha para, sei lá, para nossa vida no Brasil, tem as nossas leis, mas a gente
sei lá, a gente vive falando, putz, eu não posso fazer isso aqui que tá na lei, sabe? Não, pra você, quer dizer, pelo menos pra nós aqui, né, no nosso contexto e tal, do tipo, vai, por exemplo, roubar pra gente é um negócio que é errado. Então pra gente não é um sacrifício não roubar, porque pra gente, a gente entende, tipo, que isso é ruim. Então, a mesma coisa é com o reino de Deus. Existem as regras, sim, existem os princípios, mas não é como se, ai, nossa, eu vou ter que deixar de fazer isso que eu gosto. Não é um sacrifício quando você entende o porquê que você não deve fazer. Né? E você não deixa de ser livre porque você não pode fazer. Você entende que, realmente, isso aqui eu não devia fazer mesmo, né? Ju Hitler. Não, e aquele lance, né, tipo, que a própria Bíblia fala que a lei existe para, não para nós, mas para aqueles que vão errar. Então, tipo, a lei também, a justiça brasileira, por exemplo, para quem vai seguir e obedecer, tipo, só tá seguindo e segue o baile. Agora, a lei, ela serve para punir, por exemplo, o cara que rouba, o cara que mata. Deveria punir o cara que estupra e etc, sabe? Assim, e a lei, ela é muito para isso. E na Bíblia também não tá escrito que a lei, ou que a lei não foi feita para o homem, mas o homem para a lei, alguma coisa assim, não tem um lance disso, assim, tipo, meio que o homem veio primeiro e depois a lei, não ao contrário. Sim. Né? O pai da fé, né, que tem muita gente, os judeus acreditavam muito que, não, eu preciso obedecer à lei, só que a fé veio antes da lei, então você precisa ter a fé. A fé é o mais importante, só que os judeus se apegaram tanto à lei... do sábado, né, o sábado... Tipo, não, também tinha alguma coisa disso, assim, de do quando sábado Jesus... foi de Jesus, e o da fé que veio antes da lei é Paulo que fala. E é isso, tipo, não é a lei, não, tipo, não é que o homem foi criado para seguir leis, mas as leis foram criadas para ajudar os homens, sabe? Sim. Tipo, é claro que isso se tornou um problema, porque o homem passou a considerar a lei mais importante que, tipo, o próprio Deus. E começou a criar, tipo, leis em volta das leis para que as leis de dentro não fossem quebradas, sabe? É tipo assim, nossa, mano. ridículo. Virando um monte de, tipo, uma bola de neve, né? É tipo assim, você não pode matar alguém. Então, por que você não pode matar alguém? Aí eles criaram uma regra assim, você não pode ter nenhuma faca, porque faca pode matar alguém. É meio que isso, sabe? É um bagulho que já sai do propósito ali, do porquê não pode, daquela lei. E aí mas passa... é que entra na religiosidade, né? Que aí a gente mesmo, depois da graça de Jesus, ainda tem muita gente que vai criando regrinha, que tem que ser desse jeito, tem que ser daquele jeito. E aí, não, vamos voltar e sempre olhar para Jesus. A igreja tem que ser Jesus, né? Então, acho que o homem lá no passado fez isso, de pegar os 10 mandamentos e criar um monte de decreto em cima deles para aumentar e tentar controlar. Aí veio Jesus e quebrou. Aí, beleza, vivemos o novo período por causa de Jesus. Só que aí, o homem ainda precisava das regras. E aí começou a criar religiosidade, que aí também é um problema, né? Sim. Então... Sim, tipo, e tem muita coisa muito besta, né? De tipo, Jesus veio pra quebrar a lei. Ele falou, mano, a lei... Tipo, não é que a lei é inútil, mas tipo, a lei, ela tá sendo usada do jeito errado. Então, tipo, eu vou resumir pra vocês aqui. Primeiro, ama a Deus acima de tudo, né? Com toda a sua força, todo entendimento e tal. Segundo, ame o próximo como a si mesmo. Então, tipo, e disso, todo o resto vai fazer sentido. Então, eu não vou matar alguém porque eu amo esse próximo. Por mais que eu não goste dele, eu tenho que amar ele. Né? Então, aí, tipo, não vou roubar, por quê? Porque eu tô me preocupando com aquela pessoa, sabe? Tipo, então, as coisas começam a fazer sentido. Acho que dos jovens é mais essa coisa do sexo antes do casamento. Sim. Tipo, como se fosse uma punição, sabe? Tipo, só que, na verdade, não é a punição ali do momento, mas é porque Deus sabe que, tipo, o quão mais da hora é viver um relacionamento, né, de casamento sem ter tido a experiência antes, é tão muito mais maravilhoso que, tipo, só que como as pessoas... não consigo explicar. Mas, tipo, como... As pessoas se apegam a isso, né?
Do tipo, aí criou essa regra, assim, escolher e esperar. Mas, tipo, na verdade, aí fica tipo, ai meu Deus. Só que se a gente entendesse do porquê que veio isso antes, e não da lei em si, se a gente, ia ser muito mais leve, entende? se a gente Tipo, entende o porquê tem que fazer, faz sentido. Faz sentido. Sim. Agora, se você pega um negócio solto e fala, poxa, pra mim não faz sentido. Sim. E aí, tipo, eu não quero isso, porque não faz sentido pra mim. Sim. E hoje é muito fácil, né? Tipo, as pessoas. Eu acho que hoje existe, assim, muita gente de muito tipo. Tem muita gente que, tipo, não quer saber, tipo, ela vê e ela julga ali e pronto. Mas eu acho que existe também gente que vê e fala, poxa, por quê? Aí ela vai atrás de saber o porquê daquilo e aí ela entende e aí ela decide se sim ou não. E eu acho que é assim que a gente, todos deveríamos ser, né? Mas eu acho existe que... muita gente que já fala, ah, não, isso aí não, pá, sai fora. E aí eu acho que a partir do momento que você entende, aí que entra o livre-arbítrio. Então, tipo, por assim, eu vou falar assim, olha, Jesus te ama. Aí, tipo, uma pessoa que não entende fala, não, nada a ver, não quer. Mas assim, quando você fala Jesus te ama, mas por quê? Aí explica todo o contexto, não sei o quê. Aí a partir daí a pessoa tem conteúdo para poder exercer o seu livre-arbítrio de aceitar ou não, entende? Sim. Então, quando a gente prega o evangelho, eu acho que também é muito importante, né, de falar ele completo, assim, da pessoa compreender e a partir disso, Sim. ela tem esse poder de escolha daí. Mas eu acho que a gente também, assim, tem o ponto de que hoje em dia a gente é tão submerso a tanta informação Sim. que a gente muitas vezes vai julgar porque quer julgar só e não quer ouvir, não quer nem saber o outro lado, né? Então, assim, por exemplo, vários posicionamentos que eu vejo, assim, um atrás do outro. Às vezes a galera, tipo, invocou com o negócio do Bolsonaro querer sancionar o negócio de um estudo, não era nem que estava sancionado, que o setor privado ia poder ajudar nas UBSs, né? Do SUS. Do SUS, né? E aí todo mundo defende o SUS, defende o SUS. Pô, menos de 24 horas depois, o Bolsonaro derrubou esse projeto de estudo, não era nem que ia sancionar a real. E aí eu fui ler um pouquinho em outros lugares, tipo, e algumas pessoas falam assim, gente, mas ele não tá falando que ele vai privatizar, ele tá trazendo um incentivo. Então, assim, às vezes a gente fica tão na neura de querer opinar e de querer que a gente não questiona, a gente não pergunta. Sim. Não há diálogo, simplesmente. Exato. A treta, tipo, várias tretas que eu tenho visto nas redes sociais, que eu nunca fui de me posicionar muito, mas hoje que todo mundo reposta e reposta e reposta, eu fiquei olhando assim e falei assim, cara, eu não vou pôr, porque eu não sei, eu preciso entender o conteúdo. Então, teve história da Ed René esses dias também, que eu e o Pedro... Nossa. Que aí eu fui falar, Pedro, e aí? Daí o Pedro veio falar comigo, eu falei, tá, mas você assistiu a pregação inteira para entender qual que é o contexto? Aí eu fui ler um post de uma outra pessoa que assistiu a pregação inteira e a pessoa trazia o posicionamento. Ou então eu falei assim, tá, então se eu quiser entender melhor, eu tenho que ir atrás da pregação. Sim. Só que as pessoas ficam tão nessa de querer opinar. Não tem diálogo. Que é muito mais fácil você clicar lá no repost, compartilhar, sem nem filtrar, né? E pra tudo, assim, eu acho que... por isso que eu acho que tem muita gente lutando por causas que nem sabe porque estão lá. Sim, tipo, coisas que não existem. Uma vez eu vi uma blogueira, gente, eu fiquei indignada. Uma vez minha prima veio compartilhar comigo, com a minha irmã, sobre uma blogueira que questionou as marcas de maquiagem coreana, porque não tinham tons mais escuros. Gente, na Coreia só tem gente branca, transparente. Assim, você quer que eles façam maquiagem para negra. Assim, entenda o contexto da realidade da pessoa. E aí as pessoas estão querendo militar tanto Travou. que elas não olham assim. Aí voltou. Opa, alô? E é isso que você falou, Ju. Tipo, as pessoas querendo lutar por coisas que às vezes nem existem, né? Não, é tipo assim, uma marca de maquiagem sei lá, da Nigéria, que tem população negra, uma marca do país não ter cor branca. Tipo, Só que isso ninguém vai questionar, entendeu?
é a mesma Isso comparação. ninguém vai nunca questionar. É uma coisa interessante disso que você falou de questionar, né? E tipo, o pessoal hoje confundiu total isso, porque eu acho que assim, surgiu perto da gente, assim, na nossa geração, um pouquinho antes, surgiu uma geração que foi incentivada a questionar, porque talvez antes, sei lá, nossos pais aceitavam muito as coisas e não questionavam, não sei. E aí surgiu uma geração que questiona, só que isso começou a ser confundido com ter posição, não, tipo, ter um questionamento. Então, eu vejo uma coisa, eu sou inflamado por aquilo, eu preciso me posicionar, eu preciso ter a minha opinião. Mas, tipo, em vez de eu questionar, entender e formar a opinião, eu pego a opinião de alguém ali que, tipo, eu falo, eu gosto desse cara, tipo, então vou falar o que ele tá falando, vou pegar isso como se fosse meu e as pessoas tomam um papel assim sem entender, total, sabe? Mano, Então, tipo, por exemplo, o lance do Ed René, muita gente pegou isso e falou, mano, não é assim, e começou a fazer, eu tô num grupo de meme lá, eu fiquei vendo vários memes, né? E aí eu via mó quebra-pau nos comentários e tal. E eu sou meio assim, tipo, eu olho e falei, mano, não sei qual é que é, tipo, se ele falou isso assim, querendo dizer isso mesmo, nossa, que zoado, preocupante, porque é um cara grande que tem influência, mas, tipo, eu falei, mas sei lá, não sei o que ele falou no resto, então. E aí eu não formei minha opinião, eu fiquei assim, sabe? Mas, sim, tipo, eu não peguei aquilo lá e falei, não, ele é isso e aquilo, sem saber, sim. né? Então, Sim. e hoje existe muito isso, as pessoas tomam uma posição ali. Então, por exemplo, o cara que é de direita, tudo que alguém que é de direita, que concorda com ele, que tá na mesma bolha, postar, ele vai repostar e falar, é isso aí, não sei o quê, sendo que ele nem. Uhum. E a mesma coisa de esquerda. Então, tipo, o lance aí, Bolsonaro. Então, todo mundo que é contra Bolsonaro vai postar isso aí. Só que, tipo, Sim. o que vai acabar ficando também é, não, Bolsonaro queria privatizar o SUS, não sei o quê. Mas, tipo, olha aí, tipo, não, era um estudo, era, tipo, uma possibilidade, ele viu que não, beleza. E outra, não tô aqui defendendo ninguém, tá? É só esse caso aí específico, tá bom? Sim. Beleza. Então, Mas hoje é complicado. é o diálogo, mano. É o diálogo. Sério. Sim, não, e eu acho interessante que, tipo, a nossa geração, ao mesmo tempo que ela é extremamente relativista, então, o que é verdade para mim pode não ser verdade para você, ela é extremamente polarizada. Então, ela é relativista e polarizada. Isso é muito bizarro, porque, assim, ou você é totalmente de direita ou você é totalmente de esquerda. Ou você é totalmente de Deus ou você é, tipo, do capeta. Tipo, tudo bem, né? O seu sim, seu não seja não, isso é fato. Mas, tipo assim, Sim. as pessoas colocam, por exemplo, num patamar diferente, né, algumas coisas, e aí você fica assim, gente, calma, vamos conversar, vamos entender posicionamentos, vamos discutir, não Uhum. precisa sair todo mundo gritando com todo mundo, né? Eu acho assim, tem o lado certo do cristão ser cristão verdadeiramente, mas também, tipo, não é pra sair, tipo, gritando com todo mundo, querendo bater nas pessoas, quem é bolsominion, quem não é, e etc, Uhum. sabe? É que eu acho que diálogos exigem eu falar, você falar, mas Ouvir. isso é tão essencial quanto você ouvir o outro, eu ouvir o outro. Então, é o pacote inteiro. E eu acho que é muito, né? Tipo, ou só ficar gritando e não ouve, ou você fala, só que ninguém tá escutando. Tipo, é muito. Sim. Ai, que preguiça. E também tem o ponto de que, tipo, tem tantas vozes, né? Tanto barulho, que às vezes é mais confortável a gente só ouvir as vozes que a gente quer ouvir. Então, as vozes Sim. polarizadas, que vão pro lado que a gente quer ouvir. Uhum. Nossa, mas isso é uma. Falei. Eu ia falar que nesse lance do relativo e do. Como é que é? Do polarizado, Polarizado. tipo, é que o relativo é tão assim presente que até o relativo é relativo, entendeu? Tipo, Sim. a verdade é relativa, o que é verdade pra mim pode não ser verdade pra você. Mas, por exemplo, a posição política não é relativa. Porque se você é de direita, você é de direita, se você é de esquerda, você é de esquerda, e se você não concorda com nenhum, você é um isentão. E aí você também é ruim, sabe? Então, tipo, é tudo tão relativo que até quando a coisa devia ser relativa, não, ela é relativa também, porque
é tipo um bagulho que não se fecha. Sim. E essa coisa de muitas vozes sempre me chamou a atenção, assim, na passagem onde Jesus está sendo crucificado, que fala que tá escrito assim, tipo, direitinho na Bíblia, que tava muita gritaria, crucifica-o, gritaria, não sei o quê, e nem eles estavam sabendo o que eles estavam falando, mas eles estavam falando, sabe? Vou até abrir aqui, porque é bem isso, assim, sabe? Tipo, às vezes... No grito. Nossa, ganha. é tanta gritaria e da nossa mente, assim, sabe? Não é nem redes sociais e tal, mas às vezes a nossa mente, né? O inimigo começa a, tipo, gerar gritarias, assim, na nossa cabeça, que a gente, tipo, nem sabe, mas acaba sendo envolvido por isso. E, né, enquanto Jesus, ele estava em silêncio. Então, realmente, da necessidade da gente se silenciar, sabe? Sim. Vão falando aí enquanto eu abro aqui. Não, e a gente também já falou sobre esse lance dos barulhos e de silenciar, né? Que é tanto barulho que isso impede a gente de ouvir a Deus muitas vezes, né? Então, o fechar a porta e se aquietar no seu quarto para ter um tempo com Deus é tão importante nesse momento que a gente vive de barulhos, porque isso também, assim, vai afastar a gente, né, de tudo isso e vai permitir com que no silêncio a gente escute Deus, porque como que era no sussurro que Deus fala com Elias. Então, eu lembrei disso também. Na brisa suave. Na brisa suave, sabe, que Deus fala com Elias. Não foi na tempestade, não foi no terremoto, não foi tipo no suave. Então, a gente no meio desse caos, no meio dessa confusão toda, a gente não consegue às vezes ouvir Deus. Não que Deus não possa se revelar. Ele pode, porque ele é Deus, ele pode o que ele quiser. Mas muitas vezes a gente precisa desse momento, sabe, afastado e de quietude, e que a gente não aprende, a gente esquece de fazer isso por causa da rotina, da correria, né? Sim. Gente. Achou, hein? Achei, mas é que tem um muito específico que eu não... Calma aí. Você não achou ainda? Não. Nesse aí é tão bizarro que, tipo, tem lá, o Pôncio Pilatos, né, que é, tipo, o chefe lá, né, que manda quem vai morrer ou não. E, tipo, os caras gritou tanto, que ele falou que, tipo, na cabeça dele, ele, tipo, tinha chegado à conclusão, mano, não tem por que matar esse cara. Tipo, ele não fez nada. Sim. E, tipo, assim, Jesus, ele devia, sei lá, ser um cara tão, sei lá, da hora. Sabe quando você encontra um cara da hora, que, tipo, você olha e fala, mano, esse cara é mó da hora. Você nem sabe direito, tá ligado? Sim. Mas Jesus devia ser um cara tão assim que, tipo, ele olhava pra Jesus e falava, mano, tipo, eu não quero matar esse cara. Ele não fez nada de errado, tipo, não tem porquê. Só que no meio da gritaria ali, do barulho, eu acho que ele não consegue mais pensar e fala, mano, não tem como eu falar não pra essas pessoas aqui, sabe? E tipo, e ele fala, beleza, ó, ele lava minhas mãos aqui, ó, vocês que lutem. E aí mata o cara. Claro que tudo tem ali o seu propósito de Deus e tal, né? Mas... Sim. Mas se você parar pra pensar, ele foi tão influenciado que ele não permitiu, por exemplo, o absoluto dele se manter. Né? Então ele tinha o poder absoluto de impedir que Jesus não fosse crucificado. Mas o barulho era tanto que ele fez concessão ao poder dele para ouvir o povo, porque talvez por medo, não sei, né? E quantas vezes a gente não vive essa vida de concessões pelos barulhos do lado de fora? A gente não pode viver desse jeito. E tem até, que eu tô revendo aqui, Pilatos, 3 vezes ele deu em João, meio que fala que eu escrevi primeira vez, terceira, segunda vez, terceira vez. Pilatos deu 3 vezes chance, gente, mas vocês têm certeza? Sim. Vocês têm certeza? Isso é porque ele não queria, né? E aí que tá, ele tinha exatamente isso, tipo, ele tinha o poder. Se ele chega e fala, mano, não, eu não vou matar esse cara, tira ele daí, ninguém ia questionar ele, porque, tipo, ele era o chefe ali do lugar, sabe? Tipo, por mais que o povo pudesse fazer alguma revolta, ele tinha poder militar pra, tipo, bater em todo mundo e falar, cala a boca, eu que mando.
Mas não, Uhum. tipo, ele quis agradar o povo e ele se deixou levar. Tipo, ele foi tão alta a gritaria que ele esqueceu do que ele podia fazer, né? Graças a Deus que ele fez isso também, né? Temos que agradecer, porque Sim. senão, Não, tem o propósito, né? Mas sim. também tem esse lado de aprendizado pra gente que fica. Bom, ó, vou ler aqui Mateus 27. Nossa, por onde que eu... Bom, Jesus foi posto diante do governador e este lhe perguntou: Você é rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: Você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: Qual destes vocês querem que lhe solte, Barrabás ou Jesus? Porque sabia que o haviam entregado por inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: Não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho sofri por causa dele. Nossa, cara. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás. Os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão, mano. Sim. Então perguntaram ao governador: Qual dos dois querem... perguntou o governador: Qual dos dois vocês querem que eu lhe solte? Responderam eles: Barrabás. Perguntou Pilatos: Que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: Crucifica-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: Crucifica-o. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás e mandou açoitar Jesus e entregou para ser crucificado. Sim, muita coisa, né? Enfim, ainda continua várias gritarias, mas não era bem isso que eu queria, mas nossa, mano, sério. Sim. E aí tem um vídeo de Barrabás. Vocês assistiram aquele vídeo que eu mandei já? De Barrabás? Do carinho? Não, era dos 7 minutos, né? Não assisti. Não vi. Gente, aquele vídeo, mano. Mano. Jesus. É Jesus, sério. E é isso. Juju inconclusiva. Não, é porque realmente, sabe? Nossa. Ai, quantas vezes, sabe, eu ouvi a gritar. Quantas vezes eu fui Pilatos? Quantas vezes eu fui a multidão? Quantas vezes eu fui os sacerdotes e os líderes religiosos, sabe? Sendo que eu só tinha que ser Jesus e ficar em silêncio. Entende? Mas eu já fui Pilatos, que crucificou Jesus. Quer dizer, né? Deixou. Tipo, ele tentou. Mas eu já fui Pilatos, eu já fui a multidão que foi convencida por, né? E também já fui o próprios sacerdotes e líderes que convenceu os outros a crucificar Jesus, a fazer a gritaria. Nossa. É difícil. Então ó, a gente pode ver aí, ó, omissão do Pilatos, do povo lá que foi influenciado sem... Então, não sei uma palavra assim, cabeça de vento. Manipulados. Então já foi omisso, manipulado e manipulador. Sim. E Jesus? Quieto. O inocente, sim. O perfeito. Nosso Senhor. Nossa. Não, e é interessante que você trouxe, quando você estava lendo, que eu reparei, que Pilatos questiona a multidão, né? Mas por quê? O que ele fez? E eles não justificam, eles só gritam mais alto. Então é isso, né? Tipo, hoje a gente vive uma era
que muitas vezes ganha quem grita mais alto, não quem tem o melhor argumento, Sim. porque não existe diálogo, não existe conversa. Sim. Existe quem tá gritando. E grita mais, né, também. Tipo, quem tem mais gente gritando junto. Não, Tipo, tá escrito quem aqui, convence mais. especificamente. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais. Crucificam. Então, tipo, não tem um argumento, né? E quantas vezes na vida, às vezes você vai perguntar pra pessoa, não, mas por que você fez isso? Não, eu fiz isso. Eu vou fazer, ponto. Tipo assim, tá bom, mas me explica, eu quero entender. Não, e pra ver, tipo assim, os cenários são completamente diferentes, assim. Quando o Pilatos estava lidando com a multidão, com os sacerdotes, com os líderes, é essa gritaria. Mas quando o Pilatos estava lidando com Jesus, é o silêncio. E essa calmaria, né? E tipo, nessa. Enquanto tá escrito assim, né? Quando Pilatos estava lidando com Jesus, ele ficou muito impressionado. E quando Pilatos estava lidando com a multidão, ele percebeu que estava se iniciando um tumulto. Então, fica esses dois cenários, assim, muito distintos. E, né? Quais cenários a gente quer ser propagador, né? O de meio que paz ou de caos? Fica aí a reflexão. Fica aí a... Claro que a resposta já tá na cara, né? Sim. Mas não é só quero ser isso e pronto. É tipo, o que posso fazer para ser. Sim. Né? Mas assim, eu acho que a gente ser um agente de paz, né? A gente precisa carregar a cruz, né? E ser crucificado, assim como Jesus. Então, fica aí também, né? O desafio. Não, tipo, a mansidão, né? Eu acho que a mansidão é um fruto do Espírito. E, cara, toda vez que eu leio orientações de Paulo para qualquer um, né? Para qualquer igreja ou para um dos discípulos dele, eu sempre falo para Pedro, vem mansidão, é tipo, no meu peito, do tipo, tenho que ser mais manso, eu tenho que abaixar mais, ó. Pra te levar essa paz, né? Porque a gente tem que ser instrumento de paz aqui na Terra. Sim. E é necessário, né? Carregar a cruz e tal. Então, nossa. Sim. E tudo bem estar assustado com isso. Jesus mesmo teve seu momento ali, né? E eu gosto, tipo, é legal essa passagem lá do Getsemane, né? Que ele chega e fala, Deus, tipo assim, ele meio que questiona, eu devia pedir pra você afastar, tirar de mim essa dor? Mas não, tipo, eu tô aqui pra isso. Então, sei lá, tipo, eu não lembro o resto, mas é tipo isso, entendeu? Seja feita a tua vontade. Mas seja feita a tua vontade. Então, tipo, se possível, eu não quero sofrer, mas é a tua vontade de eu sofrer, então tá bom, sabe? Então, tipo, pô, eu vou ser crucificado que nem Jesus, tipo, entre aspas, né? Porque a gente não é realmente crucificado, enfim. Mas, tipo, a gente vai ter os nossos sofrimentos? Vai, mas, tipo, tudo isso é pela vontade de Deus pra produzir alguma coisa, né? Você não sofre de graça. Jesus não sofreu de graça, tipo, teve um propósito. E mesmo o sofrimento que a gente tem aqui, que às vezes a gente não vê resultado, tipo, a gente pode não estar vendo só, mas o resultado tá aí, né, em você e você não percebe. Ou o resultado pode ser algo que vai produzir para você um negócio que vai vir depois da sua vida, né, um negócio eterno. E é o que a gente estava falando no começo, né, da gente ser quem nós somos por tudo que já passamos. Sim. Então, isso inclui, né, tudo. É tudo tão completo. E... nossa, que conversa maravilhosa. Sim. Ufa. Muitas reflexões hoje foi muito top. Mas realmente, assim, é incrível, né? Porque assim, Jesus teve o seu momento de batalha, né? Interna, assim, no Getsemane. Sim. Mas ele teve o seu momento de poder questionar, sabe? Mas
no fim, ele foi obediente, né? É essa obediência que leva ele à mansidão. Então, que a gente, né, a oração de hoje, que a gente possa, né, ter o nosso momento, né, de questionamento, mas que isso nos leve à obediência, né? Sim. Eu acho que esse questionamento de Jesus é assim, é um dos momentos em que mostra mais o lado humano dele, né? Tem vários trechos da história dele na Bíblia que mostram o lado humano, mas esse lado dele tá assim, tipo, já no finzinho, ele sabe tudo que ele vai sofrer, e ele fala assim, ai, pai, se possível, sabe, eu queria te pedir isso, mas aí ele fala, só que seja feita a tua vontade, e quantas vezes a gente sabe o que Deus está pedindo, o que Deus quer da gente, mas a gente quer seguir o nosso caminho e não vai pelo caminho de obediência, né, então Deus só quer que a gente vá pelo caminho de obediência, e muitas vezes a gente esquece que, tipo, o nosso irmão mais velho, nosso exemplo, ele fez, e ele foi na mais difícil obediência, que foi a obediência até a morte de cruz, sabe, assim, então, saber que tem que ter, né, e é uma luta constante. E a gente já sabe que depois da cruz existe a ressurreição, né, porque a gente tem em fé, a gente testemunha isso. Então, que a gente sabe que a nossa obediência vai gerar ressurreição, glorificação, exaltação, e não por nós, né? Mas a gente não faz para a gente receber essas consequências, mas não acaba aí, né? É o que o Pedro também está falando. O sofrimento não é sofrimento por sofrimento, né? Existe um propósito para isso, né? Um sentido. Sim. Então, que maravilhoso, né? Poder servir a esse Deus, assim. Tipo, ainda bem que a gente precisa ser obediente a Deus, um Deus maravilhoso, e não precisa ser obediente para nós mesmos, ou obediente pro, sei lá, Bolsonaro, pro Trump. Sim. Que só gera destruição. Exato, a gente é obediente a um Deus que gera vida, que tem uma promessa de vida eterna, que tem promessa de coisas boas, né? Tipo, quando a gente vive sem essa obediência a isso, ou a gente vai seguir, tipo, o que a gente quer fazer, né? Que é algo muito pregado aí, tipo, faz o que te dá vontade, faz o que te faz feliz. E você vive uma vida, tipo, tentando achar uma felicidade e não existe. Ou então você se ilude com uma felicidade, mas, tipo, termina a sua vida e acabou, sabe? Tipo, e aí? O que essa felicidade, essa busca gerou pra você? Nada. Tipo, gerou uma vida vazia. E meio que obediência a nós, né? As nossas próprias vontades, até que pode gerar felicidade, mas é felicidade puramente momentânea, assim, sabe? Sim. Só que a obediência ao Senhor gera felicidade eterna, né? Então, que é o que vale, porque a nossa vida é muito passageira. Sim. Então, muito delicada, muito assim, ó. sim. Então é isso, né? Não correr atrás do vento, como diz Salomão. Sim. É isso. É isso. Muito bom. Glória a Deus. Amém.